Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Bertamato, autor da Hora do Abismo, e quero falar com você sobre o Eduardo Spohr e como ele usa a mitologia no mundo dele, né? No livro do Apocalipse e Filhos do Éden, a tetralogia angélica. E como que ele se inspira na mitologia, como que ele aproveita e como que ele realmente faz de forma útil e criativa esse uso de referências tão antigas, mas ao mesmo tempo de forma contemporânea. Inclusive, eu sou fã de longa data do Spohr, tive a chance de entrevistar ele alguns anos atrás, então deixa aqui no card o link da entrevista, se você quiser ver como é que foi esse bate-papo lá na Bienal do Livro, foi do ano a Bienal retrasada, tem tempinho já. E se você achar que esse vídeo merece seu like, dá aquele joinha, vem comigo até o final para ver se o conteúdo é de valor para você. E se você achar que alguém pode também se beneficiar com esse vídeo, compartilha, seja para pessoa de forma direta, seja em rede social, se você achar que o vídeo merece. Eu vou falar 4 formas que o Spohr aproveita a mitologia nos livros dele, e a primeira é a questão da familiaridade. Por quê? Quando um autor traz a mitologia de qualquer forma no livro dele, isso gera automaticamente um sentimento de familiaridade para o leitor, porque ele com certeza já ouviu falar daquele mito em algum nível, sabe? Já ouviu ou em algum outro filme, alguma série, ou algum livro mesmo. Então a gente gosta dos mitos, seja os mitos gregos, nórdicos, brasileiros também, cristãos, todo mundo gosta um pouco de alguma mitologia. Então há um sentimento de familiaridade quando você lê um nome que você já conhece, quando você vê um personagem que você já viu em outra história, seja num filme da Disney, seja num livro do Stephen King. Um exemplo disso também é o Código da Vinci, porque como o livro trata muito de símbolos e simbologia, ele pega vários mitos e vai criando uma história nova em cima disso. O Spohr faz algo similar ao Código da Vinci, mas em vez de criar uma história investigativa, ele cria uma história fantástica de espada e magia e anjos e demônios, né? Mas a vantagem que o Spohr sabe aproveitar é esse sentimento de familiaridade. Que eu saiba, os heróis dele, a maioria, não existem na mitologia. O Ablon, a Samira, eles não existem nos livros. Eu pesquisei e não encontrei nada assim muito elaborado. Mas você vai ver deuses gregos, vai ver anjos e demônios, vai ver. Ele também usa a mitologia celta, a fada, nos capítulos do Apocalipse. Ele vai para a Rota da Seda, vai para a China, em um capítulo também. Né? Então, aí, no Filhos do Éden, o primeiro livro, Herdeiro de Atlântida, ele explora bastante o Brasil, que foi uma abordagem que foi diferente, né, pro que ele tinha feito até então, mas foi, tipo, já estava na hora, né, de alguém trazer nossos mitos, nossos folclores de uma maneira interessante, ficou muito bom. Então, isso é coisa que é engraçada, porque a gente não conhece tanto os nossos mitos como a gente conhece os mitos estrangeiros, né? A gente não conhece os mitos indígenas, a gente conhece mitos gregos que, sabe, de milênios atrás e de um outro continente, do outro lado do oceano, né? Então ele conseguiu usar de uma maneira interessante e que valorizasse também e se mantesse assim, com alguma fidelidade os nossos mitos brasileiros também. Então ele faz bom uso desse fator da familiaridade e, na maioria das vezes, ele pensa, e depois do mito? Né? É uma tática do Spohr. Ele imagina que esses mitos aconteceram de fato, mas ele imagina, tipo, ok, estamos agora no século XXI, né? O tempo passou, esses mitos já são vistos já como folclore, já não são mais acreditados hoje em dia, mas eles existem. Então, o que aconteceu com eles? E ao longo dos livros ele vai explorando isso. Como está Valhalla hoje em dia, como estão os olimpianos hoje em dia. Ele cria uma mitologia em que esses deuses foram derrotados pelos anjos há milênios atrás, mas eles continuam sendo, eles foram cultuados por um tempo ainda pelos mortais, mas hoje em dia eles vivem de alguma outra forma em algum lugar do universo, né, desse multiverso que ele cria. Então, uma tática interessante que outros autores também já usaram é pensar nisso. E depois do mito, exemplo forte disso também é Deuses Americanos, que com uma outra pegada bem diferente, mas também, os deuses existem, eles estão aqui ainda, mas no caso dos americanos, eles estão presos na Terra, eles fazem parte do nosso mundo. Então, eles
estão aqui e eles perderam o poder que eles tinham por serem cultuados, no caso dos americanos. Eles ainda são cultuados, quer dizer, hoje em dia, o que é cultuado hoje em dia é a internet, é o dinheiro, é a gula. Nós temos os deuses contemporâneos que são essas modernidades, que estão disputando com os deuses antigos. Essa é a premissa dos americanos. O Batalha do Apocalipse, do Spor e o Filhos do Éden já pega, não, eles são mitos, eles não estão na Terra, já estiveram, já andaram por aqui, já tiveram relações mais íntimas com a Terra, mas eles estão em algum lugar no multiverso hoje em dia, vivendo a vida deles, com os conflitos deles, com as guerras deles também, né? Então, ele pensa muito nisso, depois do mito. É uma ideia bem bacana, assim, se você quer tanto compreender como que o Spor trabalha, ou quer também criar uma coisa própria, essa tática dele, de pegar o mito e pensar depois, também é bacana. Outro exemplo de quem faz isso também é o Rafael Dracon no Filhos do Éden, só que ele pega os contos de fada, ele pega o Capitão Gancho, a Branca de Neve, o Chapeuzinho Vermelho, o João e Maria, e pensa o depois do Feliz para Sempre. São premissas parecidas, cada um deles usou da sua própria maneira. O terceiro ponto, que eu já comecei a citar aqui já, é os tempos modernos, mas o Spor realmente se dá o trabalho de imaginar como que são essas entidades cósmicas vivendo nos tempos de hoje, com os mortais já não acreditando neles, com os mortais vivendo uma vida muito diferente do que era tempos atrás, né? Então, por exemplo, no Anjo da Morte, o segundo livro do Filhos do Éden, mostra um anjo guerreando em várias guerras do século XX. Então, mostra como que esse anjo, como que isso afetou esse anjo, como o contato com os mortais afetou essa entidade, porque ele era imutável, ele passou milênios sendo quem ele sempre foi. Mas quando ele passou a viver obrigatoriamente todo dia e ao lado dos mortais e vendo mortais morrer, isso começou a afetar ele. Então ele também trabalha vários aspectos de como o mundo moderno afeta as entidades, seja porque elas não acreditam mais no mito, seja porque essas entidades não têm mais poder sobre os mortais, seja porque as entidades de alguma forma se corromperam ou então se humanizaram, né? Tem os dois lados da moeda, a corrupção e a humanização dessas entidades. O Spor, ele pega várias entidades, vários personagens, alguns míticos, outros que ele criou para a história, e ele vai imaginando como que elas lidam com o mundo moderno. Então é um trabalho bem interessante. Eu nunca vi, se você conhece algum, fala aqui no comentário, quem faz isso com os mitos. Eu conheço um exemplo, mito não, desculpa, com folclore. Um exemplo que me vem à mente agora, não na literatura, mas no quadrinho, é o Fábulas. Porque o Fábulas é os contos de fada, os folclores vivendo no nosso mundo contemporâneo. É um pouquinho diferente de mitos, né? Também tem demônio, também tem outras coisas. Mas o foco do Fábulas é o Lobo Mau, é a Branca de Neve, são os porquinhos, são esses personagens que ele trouxe para o nosso mundo do século XXI. E tem também esse choque de cultura, ele pega nossos problemas do nosso mundo e aplica neles. Então como é que é a vida de uma princesa que não é mais princesa, sabe? E compara isso como que é as pessoas que um dia tiveram muito dinheiro e hoje em dia perderam toda essa ostentação. E ele faz esse comparativo no Fábulas. De novo, é uma tática, é a mesma tática usada em contextos diferentes. O Fábulas usa os contos de fada e o Spor usa os mitos e pegam e trazem eles para o nosso mundo. E eles ou se humanizam, ou enlouquecem, ou se corrompem, ou se adaptam a nós, o que seria se humanizar de alguma forma, ou até se tornam hostis a nós de alguma forma também. E a quarta, última tática que eu vou citar aqui nesse vídeo do Eduardo Spor é como que ele recria o mito. Porque quando ele pega essas questões e traz para o nosso tempo, imagina o que aconteceu depois, imagina o que aconteceu hoje, como que eles são hoje, ele está invariavelmente recriando, mas ele também tem um foco muito criativo de reconstruir essa mitologia. Então, há uma mitologia criada, fictícia, né, nos livros do Spor, mas que são derivadas dos mitos clássicos, mas recriadas da forma como o Spor gosta, como ele imaginou, como foi a criatividade dele. Então, por exemplo, muitos deuses antigos não estão mais vivos. Muitas armas, muitos artefatos
existem ainda. Então, o que acontece quando o deus que usava uma certa arma morreu? E cadê essa arma hoje em dia? Onde está? Quem poderia usar esse artefato? Então o Spor ele brinca bastante com isso. Pegar os panteões e, ok, tal deus não existe mais. Então agora o panteão se reformulou. Ou então esse deus dessa mitologia não está mais naquele contexto, ele veio para cá e agora está se envolvendo com demônios, está se envolvendo com deuses de outra mitologia. Isso é bem interessante, assim, pra gente que gosta desse tipo de crossover, né? E a gente já conhece esses mitos, só que separados, ver eles juntos ficou bem divertido, mas ele não teve medo de recriar, isso que eu quero ressaltar. Muitas pessoas usam os mitos ainda tentando manter fiel ao clássico. E o Spor, ele não tem dó nem piedade de realmente fazer da forma dele. Então, se alguém falar, mas tal Deus nunca faria assim, isso não tem nada a ver com o que o Deus era no mito, porque tal referência está errada. O Spor se dá liberdade poética total para criar algo novo em cima dos clássicos da mitologia, né? Então é isso que torna também tão interessante o trabalho dele. Então são essas 4 táticas que ele explora. Elas se comunicam, como eu falei, todas elas estão interligadas, elas estão em ação, estão em efeito ao mesmo tempo, mas o Spor, ele se dá o trabalho de realmente dar atenção para cada um desses 4 aspectos e elaborar, desenvolver cada um desses aspectos dentro dos livros. A familiaridade que nós temos com esses mitos, as consequências que esses mitos vivem hoje em dia, depois de milênios, como que eles se adaptam ao nosso tempo moderno, como esses deuses, esses espíritos se adaptam com os seres humanos como são e o mundo como é hoje em dia, e também ele recria a mitologia da forma como ele bem entende, sem medo de estar se distanciando do original, sem medo até mesmo de incomodar alguém. Com certeza alguém leu e falou, cara, nada a ver isso daqui que o Spor virou na maionese. E tá ok, se você quer realmente um mito como ele é no clássico, você lê um livro de mitologia. O Dutch Spor não segura a mão na hora de recriar o mundo, os mundos, os mitos dentro das histórias dele. Então, esses são os 4 aspectos que eu acho que são mais relevantes, mais destacados e mais criativos de como que o Spor trabalha a mitologia dentro do livro dele. E quero saber também você, qual outra forma você encontrou dentro dos livros do Spor, quais outras nuances você encontrou, quais novas abordagens e peculiaridades você encontrou na mitologia, nos livros do Spor. Comenta aqui embaixo para ver se eu não encontrei alguma coisa que você achou relevante, ou então se eu não citei por qualquer motivo, e bora estender aqui esse comentário. E como eu falei, se você achou que esse conteúdo aqui valeu a pena ver até aqui, se você achou que isso realmente acrescentou, te fez perceber coisas que você não tinha percebido, ou então te fez relembrar detalhes que você tinha visto anteriormente no livro do Spor, dá aquele joinha, compartilha nas redes sociais e, se você achar que eu mereço, se inscreva também no canal e até a próxima. Valeu!